Emoções são influenciadas por fatores fisiológicos, psicológicos e elas moldam o comportamento humano. Será que isso é verdade? A gente vai descobrir isso aqui hoje. Seja bem-vindo, eu sou André Ricotti, hoje aqui na nossa série Falando da Mente. Sempre eu e minha amiga Leila, ela hoje não pôde estar ainda de novo, está aí com seus compromissos, mas está sempre aí pensando na gente. E eu hoje tenho o prazer de estar aqui com a doutora Mônica Parasco. Isso. Eu tinha falado o nome dela errado, ela me corrigiu. E a gente vai falar um pouquinho sobre emoções. Sim, falaremos. Doutora Mônica, eu vou falar muito rapidinho, mas vou pedir para ela falar. Ela é psicóloga, doutora em ciências, especialista em neurociência, além de outras coisas, né? Sim. Então, de novo, muito grato por ter aceito bater esse papo. Eu que agradeço, André. O nosso canal ele tem um propósito simples e de levar discussões para as pessoas sobre assuntos que influenciam no bem-estar mental, né? Então a gente acaba, cada vez mais a gente está abrindo frentes que influenciam no trabalho, influenciam na vida, educação, enfim, convivência. E foi um prazer aí poder ter você aqui trazendo uma visão tão rica aí, principalmente da neurociência e dos caminhos que você trilhou, que você vai contar um pouquinho para a gente. Então, doutora Mônica, quem é a doutora Mônica? Prazer. Um ponto que eu aprendi uma vez com você, né? Quem é profissionalmente a doutora Mônica. Ah, coisa boa, exatamente. Eu não esqueci. Porque depois de fato, a gente conta para vocês. Depois a gente esclarece um pouquinho melhor. Profissionalmente, hoje, o que eu faço basicamente, trabalho com prática clínica em psicologia, psicoterapia. Eu sou psicóloga clínica e cognitivo-comportamental, né? Eu tenho uma linha de trabalho hoje que é pela terapia cognitivo-comportamental, que já vem de alguns anos, mas que... O famoso TCC, é isso? O famoso TCC. Eu achava que era trabalho de faculdade. Mas... TCC pode ser também outra sigla. Mas então eu já faço um trabalho de desenvolvimento humano há alguns anos. Isso começou uns 20 anos atrás, porque na minha primeira graduação é em ciências biológicas e modalidade médica. Eu, de fato, fiz uma faculdade de biologia e uma faculdade de biomedicina, que hoje se chama biomedicina. Então, todas as questões relacionadas a, obviamente, né, as questões biológicas me interessavam muito. Eu fui também, dentro desse processo, entender um pouco melhor como o cérebro funciona depois que eu comecei a trabalhar com pessoas, vamos dizer assim, com desenvolvimento humano. Por quê? Eu faço uma seleção para a UERJ, entro para a UERJ no final dos anos 90, ali 1999, para 2000. E isso, menina, né? Menina. Bem novinha. Precoce. E isso, naquele momento, lá nós tínhamos um laboratório que era para desenvolvimento da criatividade e da inteligência. Não tinha ideia. Era um programa especial, chamava-se Programa Especial do Desenvolvimento da Inteligência e da Criatividade. E isso era levado para o ensino de idiomas e para a administração, para a área administrativa também, para o desenvolvimento humano, para fazer com que as pessoas pudessem entender a forma como elas operam, como elas funcionam, e isso onde que está? Obviamente, no cérebro delas. E aí como eu já tinha uma linha de dar aula de biologia também, isso me interessou profundamente. Foi conectando, né? Foi conectando, e eu fazia mestrado nessa época na área de biologia. Era um mestrado na Fundação Oswaldo Cruz, é um mestrado em ciências. Que depois parti para o doutorado também, mas já entendendo e já dando aula e já produzindo material didático que considerava o cérebro como o órgão da aprendizagem, que era algo que não se falava quase. E, felizmente, eu tive a grata satisfação de trabalhar com um professor dentro da UERJ, que era a pessoa que introduziu tudo isso na UERJ e a pessoa que
primeiro falou de inteligência emocional no Brasil. E isso cada vez mais fazia sentido para mim, era o professor Luiz Machado. Acho que eu já ouvi falar. Da Cidade do Cérebro. Uhum. Ele funda a Cidade do Cérebro, e então eu começo a trabalhar com ele, ele me convida para trabalhar com ele dentro do programa que era de desenvolvimento humano, todo um processo, uma metodologia voltada para que as pessoas pudessem entender e basicamente voltada para um autoconhecimento profundo. Que interessante, hein? E foi daí que veio... Isso em anos 2000, entre que ainda 2000, era... 2000, bem... Eu ia até brincar, hoje em dia parece todo mundo quer falar disso. Todo mundo quer falar disso. Eu acho que ninguém sabe falar, mas todo mundo quer falar disso. Todo mundo quer falar disso. Só que as pessoas, de fato, por algum motivo, acabam não indo tanto lá no iniciozinho disso tudo. Quando eu entro para a UERJ, quando eu conheço o Luiz Machado, por exemplo, você tem uma ideia, a tese dele, que já falava de inteligência e já falava de inteligência emocional, portanto, tinha sido nos anos 80, meado dos anos 80. Então, já era uma pessoa que vinha trilhando esse caminho. E um caminho especialmente importante dentro daquilo que nós fazíamos como desenvolvimento humano, levando para as empresas, e dentro da sala de aula. Então, é trabalhar a emoção ou a emocionalidade daqueles sujeitos, daqueles indivíduos, para que eles entendessem o funcionamento e daí partissem para melhores escolhas, melhores tomadas de decisão. Então, como é que eu funciono? Como é que é isso? Para onde eu olho? Eu preciso olhar para dentro. Para dentro. Eu queria só pegar um pontinho, que só para não perder, porque veio. Você falou, né? Mas nessa época as pessoas não... que a gente já comentou isso aqui em outras frentes e para mim, isso aconteceu comigo, né? Certo. Existia um tabu, né, muito grande, tudo que se falava, né, de quem fazia terapia, por exemplo, buscava um psicólogo, eu já fiz isso, você é maluco, né, você está precisando de ajuda, assim. E depois eu acabei conhecendo, até através da Leila, e depois através de um outro amigo, eu até te comentei um pouco, que foi o Luciano, que eu já convidei, ele também vai estar depois um outro dia com a gente aqui, e me apaixonei, porque... Na verdade, a sua maior potência está no cérebro, né? E foi... eu brinco muito, você repetiu, quem já ouviu, quer dizer, as pessoas pagam um personal training, né? E tem orgulho disso, mas tem vergonha de dizer que tem uma pessoa que ajuda eles a pensar melhor. E nessa época, enfim, meu ponto é isso, nessa época acho que isso era bem pior e bem mais... Sim, com certeza. Porque hoje é capaz, o pessoal vai te contratar, o entrevistador pergunta, você tem inteligência emocional? Agora que eu falo assim, você não sabe nem o que você está falando, está perguntando se ele tem, né? Eu gosto sempre de dizer assim, vamos ter cuidado para que possamos dizer assim, temos que fazer o treinamento. Esse é um treinamento possível para todos nós. Sim. Estarmos, assim, inteligentes somos todos. E como é que a gente começa... Você falou muito de emoção, a gente vai falar bastante de emoção. Eu não sei se você quer entrar por emoção, mas como é que a gente começa aí a identificar essa necessidade? Como é que você, dentro de todo o teu estudo, né? Tá. Uma das coisas importantes que a gente começa a estudar sobre isso, começa a fazer observações sobre isso, tanto no ambiente corporativo como em sala de aula. E isso começa a me interessar profundamente, só terminando a história da Mônica Panasco profissional. Desculpa, ter cortado. E aí, isso me chama tanta atenção que eu vou buscar, que aí é uma questão da minha própria história, né? De como eu opero, de como eu funciono. Peraí, eu não posso ficar falando de inteligência emocional ou de questões de psicologia, ou seja, o que for, sem que eu tenha minimamente, neurociências, uma base. E aí, o que eu fui fazer é uma especialização em neurociências. Isso no ano de 2010. 2010, 2011. Já tava, não é algo novo, mas ainda tinha ali um caminho, nós já havíamos trilhado um caminho em que isso já estava me chamando muita atenção. Então, vamos lá falar sobre isso de uma forma com mais propriedade. E como eu estava dentro do ambiente acadêmico o tempo inteiro, o que eu fui fazer, e o que tinha no Rio de Janeiro, felizmente, era uma especialização em neurociências pedagógicas.
Isso foi sensacional, porque o meu trabalho entendendo ali como funciona as questões de aprendizagem, atenção, memória, ou seja, o que hoje está super difundido, né? Funções executivas, eu estava encontrando a base para eu poder continuar o meu trabalho e entender melhor. E aí, André, o autoconhecimento, ele precisa ser colocado de uma forma que as pessoas entendam assim, peraí, não é um curso de autoconhecimento, não é uma coisa que eu vou aprender e aprendi, não, isso é contínuo. É contínuo. É contínuo. Então, a gente precisava de uma base para manter uma metodologia em que o autoconhecimento ali era algo profundo, porque entendíamos especialmente como funcionava esse sistema, que é o sistema nervoso central, que é, obviamente, as neurociências trazem esse entendimento para você. O que você quer estudar? Ele está nessa base ali, né? Com certeza, é o estudo do sistema nervoso central. De fato, você vai conseguir entender melhor a partir daí. Hoje se fala e tem muito material disponível para isso. Mas existem, obviamente, os pesquisadores que são pioneiros nisso, mas isso vem de muito tempo atrás. E a gente passou por aquele momento, né, da programação neurolinguística. Aí eu também tenho... Isso, eles se conectam? Eu tava pensando aqui um pouco nessa coisa do PNL e tal, o quanto ele se conecta, se ele faz parte ou se... Sim, se conecta porque... Ou são primos que brigam? Pois é, o que acontece? A programação neurolinguística bebe ali da fonte das terapias cognitivas. Então, você tem todo um processo, e é uma coisa interessante, de um processo de como você, de fato, precisa se expressar melhor. Você leva informações para o seu cérebro. É como se a neurociência, eu estudo e esse aqui eu aplico um pouco mais, né? É mais aplicar, de fato é mais aplicar. Porque acabou virando muito curso, treinamento, quer dizer, as pessoas usam como... Eu trabalhei minha vida toda na área comercial, quer dizer, eu já vi levar isso para o comercial, para ações de marketing, né? O pessoal usa, né? Tem o neuromarketing hoje. Sim, hoje. Pois hoje aí se a gente chega aqui, né, mais para esses últimos anos, o termo neuro se tornou absolutamente popular, né? Eu acho que popularizaram essa questão do até demais. Neuro até demais. Então, eu leio e vejo cada coisa, sim, é inacreditável às vezes em termos de colocar exatamente neuro para tudo. Vamos com cuidado, foi aquilo que eu te falei. Eu me considero, obviamente, uma neurocientista, de fato, stricto sensu. Eu não me considero, eu me considero sim uma especialista em neurociências, que é o que eu sou, e eu sou doutora em ciências. Então, eu posso falar, de fato, eu tenho uma formação de ciências, cientista. Então, para mim, fica mais confortável, inclusive. Mas o que aconteceu nesse percurso, André? Depois das neurociências, eu, de fato, já trabalhando com tudo isso, eu me interessei, obviamente, para entender um pouco melhor sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, e aí eu fui fazer a graduação em psicologia. Estava com tempo, né? As coisas foram... Essa é uma que está na minha lista. É muito bom, muito bom. Muito eu bom. Acho que é muito... Eu adoro estudar também. Mas a gente fala só da graduação, às vezes é fugir um pouco daquela coisa, daquela rotina, né? Mas a psicologia eu também me apaixonei por essa. É apaixonante, de fato, né? Então você começa a entender. Você foi amarrar ali Comecei a amarrar e fazer assim, peraí, né? Eu preciso de entender tudo isso melhor, e isso, de fato, foi para mim fundamental, porque a base biológica e a base psicológica te dá com neurociências, te dá realmente um conforto de entender um pouco esse funcionamento, porque, veja bem, eu entendo o funcionamento da mente humana completamente? Não. Eu estou estudando. Se você conseguisse fazer isso... Eu estou estudando cada vez mais, a gente vai se aprimorando. Muita coisa mudou. Eu que estudei biologia, André, estudei biologia, imunologia, eu poderia dizer, dentro desse processo, inclusive, mudou muito. Sim. As neurociências trouxeram um outro olhar, porque eu dei muito tempo aula de história das neurociências. E quando a gente olha
para a história das neurociências, que as pessoas até entendem, é uma ciência mais recente, vamos considerar que sim, mas, ao mesmo tempo, o que se fala do cérebro já tem muito tempo. Já tem muito tempo. Já tem muito tempo. Então, quando você vai lá na Grécia, você vai no Egito, você vai tentar entender isso melhor, porque o ser humano sempre teve essa questão da introspecção, né? Uhum. Pensar sobre o pensar, entender como isso tudo funciona. Então, tinha questões espirituais, questões místicas. É verdade. É interessante que se você vai pegar na história, você falou bem, né, da de Grécia, os filósofos, tudo, quer dizer, tudo, as fortalezas eram, né, vinham dessa parte mental, de discussão, de valores, Sim. né? E as emoções se discutiam? O físico, ele era até mais a beleza, né? Era até o conceito só de beleza, Sim, não era nem de... Também. E limitações, claro que existiam limitações para o próprio estudo do corpo humano, né? Sim, sim. Então, tudo isso veio, então a gente consegue, de fato, pulando aí muitos anos dessa história, nos anos 90, que foi considerado a década de 1990, foi considerada a década do cérebro, e isso é esse boom, esse crescimento das neurociências, tecnologicamente falando também, você tem a tecnologia informacional, você tem os exames de imagem que trouxeram essas diferenças de estudar o cérebro ao vivo. Então, Entendi. Tudo isso, hoje, claro, existe uma diferença muito grande e existe também ali uma facilidade de encontrar tudo isso. Pessoas muito competentes e capazes trabalhando nesse sentido. E quando a gente olha para aquela questão mais, digamos assim, que consideramos mais como seres humanos, que são as nossas emoções. E como é que é isso, né? Isso. De onde vem isso, né? Então E como mexe, né? Como mexe. E aí, só pegando um ponto que eu estava ouvindo você falar, que eu achei interessante, que acabou que você, quer dizer, a neurociência, você está olhando ali o cérebro e o sistema nervoso, só quando você foi na biologia e na psicologia, principalmente, você foi no externo, né? Então, é o que influencia o interno, quer dizer, eu entendi o interno e fui entender o externo também, né? De fato... Não sei se tem... O que eu falei faz sentido. O que acontece... Como é que a gente vê isso, né? Como é que eu vejo o mundo, né? E o porquê que eu vejo dessa forma. Essa é uma questão que o que o cérebro está fazendo o tempo inteiro, né? Interagindo com o ambiente. Interagindo com esse ambiente. E essa interação é uma interação que vai confrontar com tudo que tem por aqui. E isso a gente poderia dizer que ele está gerando emoções? Isso a gente poderia também chamar como emoções? Com certeza. Não há como dizer assim. O que não é emoção? Sim, quando eu não estou sob o efeito bonito ou feio que me assusta, ele gera sempre alguma reação. Sempre, né? alguma reação. E essa reação é emocional. É como a questão da tomada de decisão, né? As pessoas falam, seja mais racional, seja frio, isso, aquilo. Só que a tomada de decisão, ela é emocional. Sim. Então você tem circuitarias neurais que vão dialogar, vamos dizer assim, para que essa sua tomada aconteça, e essas circuitarias perpassam por esse lado, pelo sistema emocional, pelo sistema límbico. Por essa, digamos assim, evolutivamente, esse segundo momento do nosso cérebro, né, que nós, mamíferos, ganhamos, e depois a outra parte mais, digamos assim, evolutivamente mais recente, que as pessoas hoje consideram como sendo o córtex pré-frontal, mas o córtex pré-frontal não é só para isso. Deixar muito claro assim, se fala muito, né, de tomada de decisão, de planejamento, de tudo isso, das funções executivas, como única e exclusivamente o córtex pré-frontal faz isso, e tem regiões também diferentes dessa anatomia que a gente precisa conhecer melhor. Mas o que eu acho fundamental? Ok, a gente entende que existe sim um sistema emocional que opera e que funciona, e que como que nós podemos entender isso dentro de cada um de nós? Essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. O que é fundamental? Fundamental, ao meu ver, eu sinto. Sim. Eu sinto. Há algo em mim que me diz
que eu estou sentindo algo. Então, como no caso da psicologia cognitiva eu penso, né, as emoções, elas são mobilizadoras. Uhum. As emoções querem dizer... Também não adianta não sentir, não é o caminho. Não tem como. Então, as emoções querem dizer algo. E eu, como terapeuta cognitivo, eu quero entender esse algo, é esse algo que me interessa. Porque cada um de nós vai perceber esse algo de uma forma peculiar, característica e única. E isso é impressionante. É isso. Então, nós estamos nesse ambiente, eu percebo esse ambiente de uma maneira, você, André, percebe esse ambiente de outra maneira. Embora estejamos no mesmo ambiente. Então, o que você está começando um pouco a dizer é que, na verdade, quer dizer, as emoções não são... É bobagem, né? Seja o frio e totalmente... As emoções vão sempre existir porque elas são muito mais fortes até do que a gente. Mas seria a gente começar a entender até o que influencia a gente e saber como usar a informação, seria um pouco isso? Saber como usar a informação. Vamos lá. Não sei se é a melhor forma... Como é que eu... Primeiro de tudo, para eu poder entender melhor isso, por que eu sinto o que eu sinto? Aí eu começo a entrar no autoconhecimento ali. Exatamente. E por que eu penso o que eu penso? E o que eu penso é a realidade? Isso é uma questão que a gente trabalha exatamente em psicoterapia nesse sentido. Eu não estou bem. Por que eu não estou bem? Quer dizer, eu identifiquei aqui, mas eu tenho que começar a voltar para essa essência. Para essa essência. Porque justamente o meu ponto foi esse, porque vou dar um exemplo clássico assim, de uma pessoa que, por alguma razão que a gente vai identificar, ela tem muito medo. Então, é alguém que passa, é um carro... E aí a emoção dela do medo é sempre muito, muito grande. Muito forte. E ela vai até achando normal, mas você fala, não é normal. Né? Tudo bem, eu também tenho medo se um carro... Claro. Mas tem pessoas que se desesperam, gritam, então é a hora que você identifica, peraí, eu estou um pouco a mais, deixa eu dar um passo atrás e... Peraí, o que está acontecendo comigo? Por que eu tenho tanto medo das coisas? Né? Você vai ver que normalmente, esse exemplo, então, para mim, ele é mais interessante que não, mas é de carro. Quando você vai ver, não, é de um monte de coisa. Você pode ter daqueles que têm de um monte de coisa, você pode ter alguém que teve um trauma, por exemplo, de carro, mas normalmente, às vezes, ele não tem nem medo, ele nem anda, sei lá. Elevador, eu nem entro no elevador. Exatamente, aquilo que a gente estava falando das percepções, das diferentes percepções, porque cada um de nós vai perceber de uma maneira, somos únicos dentro da nossa singularidade que repousa no nosso cérebro. Então eu sempre digo isso, a nossa singularidade... Você pode repetir isso? A nossa singularidade repousa no nosso cérebro. É aí. Isso é lindo, essa parte. É algo que eu gosto muito de deixar muito claro, para que as pessoas... Nossa, eu estou sentindo igual você. Não. Não. É onde eu tenho uma formação e que a gente falava muito de empatia, né? E se fala muito hoje em dia de empatia. Sim. E aí eu tive uma aula com uma pessoa que ele falou um negócio e eu concordo com ele, porque também tem que tomar cuidado. Criou-se um negócio que é empatia, todo mundo parece que tem que sofrer por todo mundo. E na verdade o que ele falava ele falou, não existe empatia. E ele dá um exemplo simples, né? Um homem nunca vai saber o que a mulher sente quando ela engravida. Ponto. Né? Mas lógico, você pode ter uma determinada faixa ali que eu gosto muito mais de chamar de compaixão, né? Sim, compaixão. Eu entendo o outro, respeito, busco ajudar, mas entendo que ele é ele e eu sou eu. Né? Perfeito. Que eu acho que para mim esse para mim foi uma ficha, parece um negócio simples, mas as pessoas têm dificuldade de entender que cada uma pessoa é singular. E aí, se a gente neurocientificamente falando sobre isso, para eu sentir exatamente o que você está sentindo, eu precisaria ter a sua circuitaria em mim. Que interessante. Então você está dizendo que da onde começa neurais, a vir essa singularidade é da formação. Cada um... Eu uma vez estava numa discussão que falava sobre isso, mas somos todos iguais. Eu falei assim, não, nós somos diferentes. A única coisa que fez igual, e que essa é a beleza, né, da coisa, é que a gente tem uma lógica igual. Todo mundo tem coração. Cérebro. Imagina se uma pessoa tivesse 2 coração, ou tivesse 4 pulmão. Não. A vida do médico é só uma loucura. Então, temos a lógica, nossa biologia, a arquitetura, né? Ela é igual. Agora, dali para lá... É outra coisa. Aí é que eu tá falo da nossa dos circuitos neurais ainda, que aí são pequenas
pequenas coisas que a gente nem vê, né? São terminações quase. Então, eu posso, se eu tenho uma experiência de, por exemplo, né, de uma perda muito grande de um familiar meu, eu posso avaliar, de alguma forma, quando você perde um familiar como eu já perdi, eu ter uma ideia e ter uma atitude empática quanto a isso. Me aproximar com você. Mas eu não posso falar, eu sei o que você está sentindo. Sim. Não. Eu senti de uma maneira, você está sentindo da sua maneira. Mas você entende a zona que ela está colocada. Com certeza. Eu tenho essa atitude para te apoiar, para estar ali com você, né, para segurar a tua mão, falar, eu estou aqui com você. Eu entendo, eu realmente entendo a sua dor. Porém, a sua dor, ela sempre será percebida por você. Ela não é percebida neurologicamente, neurocientificamente, redes neurais, por mim. Embora sejamos os dois pessoas que estamos sofrendo por de uma algo dor. muito parecido. Exato. Não sei se eu vou fazer uma pergunta, não sei se faz sentido. Essa criação do trauma, você deu exemplo de às vezes a perda de alguém é um trauma que... e aí que você está trazendo que tem todo esse circuito neural. Isso cria uma mudança no seu circuito, isso pode, quer dizer, o trauma, se ele vai alterar esse circuito, quer dizer, e se você não conseguir corrigir isso, vai ser certeza. Um caminho. Com certeza, exatamente. Quer dizer, olhando para a neurociência aqui. Olhando, você vai entender que esse, por exemplo, um trauma. Vou falar assim de uma forma até um pouquinho mais genérica. Hoje, nós dois aqui, nós nos conhecemos, nós somos amigos, porém nós estamos pela primeira vez numa situação, né, discutindo sobre isso aqui dentro desse ambiente. Certamente o que nós estamos aqui vivenciando, experienciando, já está modificando uma circuitaria dentro do meu e dentro do seu sistema nervoso central. Nós já seremos pessoas diferentes ao sairmos daqui. Teremos outras visões. E aí, isso você começa a levar para qualquer outro campo. É claro que um trauma, ou seja, uma emoção muito forte, de valência negativa, vai causar uma diferença muito grande, sim. O que acontece aí? Você vai ter traumas de diversas formas, né? Aí é um outro momento para a gente falar sobre trauma. Mas um trauma, ele vai, de fato, marcar especificamente e vai sim poder, como às vezes as pessoas têm apagões pós-traumáticos. É como se fosse um curto ali no... Né? Então, diante de tudo isso e pensando nas questões psicológicas, o que precisamos entender sempre? A história de vida daquela pessoa. Como é que eu cheguei até aqui? É como se fosse a arquitetura dela, né? Exatamente. Como é que ela está sendo desenhada. É isso que a gente estava comentando, né? Nós temos um arcabouço biológico, nós temos um parênquima, um arcabouço cerebral, que vai me dizer assim, olha, eu tenho 86 bilhões de neurônios no meu cérebro, o André também, nós temos ali muito mais células gliais, né? Células da glias, essas células que estão nessa sustentação, nesse arcabouço neural. Ok, só que as nossas experiências são diferentes. Sim. E isso é a riqueza da nossa mente, aquilo que a gente sempre fala, né? Mente, cérebro. E as nossas emoções vão fazer o quê? Repousar, colocar no nosso corpo essas questões. Onde eu sinto mais, onde eu sinto menos. As dores emocionais, elas estão muitas frentes da psicologia, inclusive a psicossomática, as terapias corporais, vão colocar isso, né, de fato no corpo. Como é que eu sinto isso no meu corpo? E aí faz sentido, eu falo muito sobre a ideia de filtros, né? Porque o que você está dizendo é o seguinte, a gente vai deixar, a emoção vai entrar e ela vai, digamos assim, começar a mexer nessa rede neural. Mas eu vejo muito que tem, não sei se seria o trauma ou faz parte da emoção, é a forma que você também permite que aquilo entre, né? Não sei se isso faz... Faz todo sentido. Vai entrar ou tem as coisas que são, de fato, internas, né? Sim. Tem a questão, a gente estava falando do medo, né? O medo é uma das emoções básicas. O bebê, a depender, se você expõe esse bebê a situações amedrontadoras, ele já vai expressar o medo.
Verdade. Então, isso é uma questão que, aconteceu alguma coisa. Existem essas diferenças que a gente precisa saber. Bom, sim, discute-se muito a questão das emoções primárias ou as emoções mais básicas. A gente, de fato, existem emoções que são mais básicas, aí a gente pode teorizar, pegar alguns teóricos, teoria das emoções desde muito lá atrás, para chegar até aqui. Ainda há controvérsias por algumas coisas, né? Tem pesquisadores que estão ainda no modelo mais clássico, tem outros que já estão dizendo que as emoções são construídas, né? Tem a Lisa Feldman é uma pesquisadora que escreve um livro que é muito interessante para essa discussão, né? Não tem uma tradução em português, mas ele chama How Emotions Are Made. Então, há essa discussão das emoções construídas. Então, existem diferenças das teorias, mas uma coisa eu posso te dizer: eu sinto, você sente. Sim. Mas eu ia te perguntar, dentro dessa teoria, me deixou curioso. Elas são construídas, isso quer dizer que a gente pode estar criando algo desnecessário ou bom, ou pode ser para um lado ou para o outro? Podemos, e em geral fazemos isso, né? Construímos porque eu queria entrar rapidamente numa outra questão que eu acho fundamental. A questão do letramento das emoções, né? O que é o letramento das emoções? Eu vou perguntar porque eu não vou fingir que eu sei, porque os outros vão querer. Porque o que acontece? Nós não aprendemos a entender como as emoções funcionam. Nós não aprendemos sobre as emoções. Você tem que aprender que você não pode chorar, ou você não pode fazer isso. Você aprende que você não pode, né? Você aprende o tempo inteiro que você precisa ser tolhido. Sim. Né? Menino, não mexe aí, cala a boca, engole choro. Né? Verdade. E isso vai interiorizando, porque para onde que vai tudo isso? Não tem outro lugar. Se você está psicanaliticamente falando, você tem um aparelho psíquico. E aí isso vai para o inconsciente e isso permanece ali. E isso vai... Lembra de moldar os comportamentos? Então, eu ia até falar, a gente entrevistou aqui não sei se você ouviu falar, o Jefferson Capellari, que ele é uma pessoa que estuda muito, também inteligência emocional, mas comunicação não violenta. E ele falou comunicação. Eu fiz até um curso de comunicação violenta. E ele falou muito sobre essa coisa do inconsciência, ele chama de cérebro reptiliano, ele até tem um livro que ele fala que isso vai solidificando ali, né? E você vai criando, vai ficando ali guardado, você também precisa... A história do cérebro reptiliano, isso se repete aí, isso tem uma base, né? Lá pelos anos 60, 70, isso foi cunhado, o cérebro trino ou triuno, pelo Paul MacLean. E aí, na verdade, é complicado falar hoje de cérebro reptiliano pelo que a gente entende de neurociências. É um pouquinho complicado da gente falar. Cada vez mais a gente está aprendendo mais, né? Até porque o que é esse cérebro reptiliano, né? Que as pessoas, inclusive... Você falou do neuromarketing e tudo, levam para é seu cérebro reptiliano que está respondendo por você. Calma aí, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo quando a gente comenta. E essa, digamos assim, quando Paul MacLean cunha isso em camadas ou áreas evolutivamente, ele vai dizer que o cérebro reptiliano talvez não seja exatamente porque brain não é exatamente cérebro. E aí a gente tem que ter cuidado, que existe essa parte que é a parte do tronco cerebral. Isso. Que ele chamou de complexo R, que é o complexo reptiliano. E aí depois o sistema límbico e depois o chamado neocórtex. Que acabou se colocando ali como... Porque a gente chama tudo cérebro. Sim, porque fica mais fácil. Porém, nós temos o encéfalo. E aí eu entendo que essas diferentes partes, o cérebro mesmo é composto pelos hemisférios cerebrais. Só que se popularizou de chamar. Então, se nós chamássemos de fato e de verdade, nós teríamos que chamar encéfalo reptiliano. Entendi. E isso, claro, isso vem de tradução, vem todo, e é muito mais difundido. Quando eu comecei a estudar isso, era exatamente esse modelo do cérebro trino. Entendi. Com certeza, era esse modelo. Eu acho que o cuidado hoje é porque
por esses avanços que a gente vinha falando, temos que ter esse cuidado de entender, olha, peraí, de fato, assim, vamos entender, esse é uma parte especial, porque você tem ali, né, as questões respiratórias, né, essa coisa do que você vai entender como funções vitais, né? Então, por aí, eu acho fantástico estudar, claro, é uma parte muito fundamental. Prova tá que qualquer um de nós sabe que se você tem uma lesão nessa base do cérebro, você praticamente vem a óbito. Né? Diferentemente que se você tem, como a gente também vê aí na literatura, alguns acidentes de pessoas que têm lesões no córtex pré-frontal, num dos lados, não sofre essa questão de perda de visão ou perdas motoras sérias, mas pode causar problemas no comportamento, por exemplo. Meu pai, ele já faleceu e ele teve problema de pressão no cérebro. E depois a gente viu a ressonância, ele tinha várias áreas apagadas e ele foi muito engraçado não, mas interessante. Né? Ele foi desligando coisa, né? Ele foi desligando, ele não sentia dor. A gente brincava, apertava a perna dele, não sente ele falou não estava doendo. Foi tendo... O que a gente não percebeu, um dos primeiros sintomas, e que hoje a gente vê que ele lia muito, parou de ler. Mas ele ficou quieto. Daí, depois a gente foi ver que ele não estava conseguindo ler. Já era um processo, e foi até que foi perdendo movimento, né? Enfim, vai de fato, né? Mas é impressionante. Só que o resto do corpo funcionava perfeitamente. É porque exatamente essas regiões específicas, né, que você vai precisar entender, a gente pode até depois falar um pouco mais sobre isso em outro momento, mas sim, existem regiões específicas que aí passa para patologias, para outras questões. Mas se você coloca em termos da nossa emocionalidade, o tempo inteiro que a gente está vivendo emoções, sentindo, experienciando, é que vai fazer aí essa nossa modificação. Como é que eu entendo a vida, né? E aí a gente lá dentro das terapias cognitivas, a gente sempre olha o sujeito para como ele, de fato, olha para si, como eu me vejo, como eu me entendo, como eu entendo o outro e como eu vejo, como eu entendo o mundo. Sim. E isso é particular também. Interessante. E as minhas emoções, elas vão perpassar por tudo isso o tempo inteiro. Como é que eu olho para mim e me vejo aquilo que você estava falando, né? Quem sou eu, né? Esse quem sou eu, será que eu de fato entendo, sei quem sou eu? Verdade. Acho que a boa e a má notícia é que a gente tem capacidade de moldar e remoldar, né? Mas para os dois lados, né? Eu ia fazer duas perguntas. Uma vou voltar antes, a gente acabou falando bastante da parte de psicologia e tal, e da parte biológica, como é que você vê que isso influencia? Não sei, biologia, não sei se eu estou falando certo, mas eu estou falando às vezes de cuidar da sua saúde, alimentação, ou coisas que podem... isso também influencia, o tempo inteiro. Vamos entender que a própria OMS traz isso, né? O que é saúde? E aí a gente fala o que é saúde mental, né? Saúde mental está separada da saúde física? Não. É cada vez mais... Saúde mental, saúde física, elas estão intricadas porque o conceito de saúde, ele vai, obviamente, entender essa questão da alimentação, obviamente, do modo de vida, de como você leva a sua vida, do sono, a qualidade do seu sono e a qualidade das suas relações. Sim. Isso é fundamental. Nós chegamos até aqui porque nós nos relacionamos em grupos. Poderíamos ter sido dizimados, mas nós em grupos chegamos até aqui por esse nosso vínculo. É um grande quebra-cabeça, né? São pequenos detalhes que conectam todos. Com certeza. O que é essa nossa biologia? Somos, como é realmente difundido, somos seres biopsicossociais e espirituais, já cunhado pela Organização Mundial de Saúde. Somos. Por quê? Porque
essa nossa complexidade, e complexidade porque é um sistema complexo, o cérebro é um sistema complexo, né? Essa complexidade é que nos faz humanos únicos. Verdade. E então, realmente, então, como eu vivo, como eu tô... E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, tem muito a ver com isso, né? Assim, entender as minhas emoções. Entender as minhas emoções nesse contexto aqui, ou no contexto da minha história de vida? Sim. Entender como eu estou lidando com esse processo aqui hoje, ou entender como essa emoção caminha ao longo desse tempo comigo. É importante que você entenda só no caminho, mas que você comece a poder agir diferente ou não, aí sim daqui para frente. Com certeza. E eu gosto muito disso, porque na verdade eu falo muito o seguinte, né? Aí eu tenho um lado meu estoico até, né? Que eu gosto, eu sigo algumas coisas que eu posso alterar o que é minha responsabilidade, eu não consigo alterar o que é de fora. E aí eu vejo muitas pessoas, às vezes, discutindo se o mundo é feio, bonito, e eu brinco muito dizer o seguinte, o mundo é o mundo e ele é bem feinho, inclusive. É isso aí. Agora, você vai decidir o que você vai capturar e como você vai capturar. Que isso é o que você pode... digamos, comandar, cuidar ou resolver, né? E eu vejo muitas vezes a gente parada tentando resolver o de fora e não querendo se resolver, né? Exatamente. E aí eu te pergunto, é possível resolver o de fora sem resolver o de dentro? Não, totalmente não. Eu tenho umas comparações meio drúxulas, né, que eu brinco que é o seguinte, uma pessoa doente precisa de ajuda de alguma pessoa saudável. 2 doentes são 2 doentes. Sim. Né? Sim. E a outra que para mim quando a pessoa não entende, eu falo, então vou fazer outra. Imagina que você está na beira de um precipício, está agarrado lá. Você quer que chegue uma pessoa que olhe para você e fale, tadinho, eu tô aqui sentindo, sofrendo por você também. Ou você quer que alguém que olhe para você, estenda o braço e fala, vem que eu te seguro. Então você quer essa questão da empatia que a gente estava falando. Né? Entendi que você caiu, você não deveria ter caído. Mas tudo bem, eu vou te tirar daí. Porque eu tenho um braço forte para te tirar daí. Então quanto mais pessoas conseguirem se desenvolver nesse sentido, aí sim a gente tem um coletivo melhor, né? Com certeza. E é isso. Ao contrário, ele não funciona. Exatamente tudo isso que a gente veio trazer. Quando você entende assim, nossa, eu estou funcionando de alguma forma que eu não estou entendendo que está sendo adaptativo, ou a minha funcionalidade tem alguma diferença aí que eu quero entender melhor, aí sim eu preciso, entendendo que eu também preciso de uma ajuda de um profissional. Sim. E isso pode acontecer de fato. Como é que a pessoa chega na psicoterapia porque ela está super feliz, super alegre? A maioria vai bem, quando já está no... Ela vai porque ela está sentindo aquela dor que incomoda de forma tal que ela fala para ela mesma, não tô dando conta. Eu vou fazer uma comparação com algo que eu passei a gostar e usar muito. Eu gosto de fazer esporte, eu sou grande, sou pesado, sou vivo, dolorido, meu melhor amigo é o Dorflex. Só que um dia eu conheci a osteopatia, né, por exemplo. E quando eu entendi a lógica, ela é perfeita, porque às vezes eu sugiro para as pessoas, e o Joel, vou fazer aqui uma propaganda, osteopata, meu osteopata, isso é fantástico. As pessoas, não, mas eu não estou com dor, já está... Eu falei assim, não, você não está entendendo. Aí a dor, ela acontece porque tem toda uma sequência de coisas no seu corpo, ele tem uma lógica, né? Eu estou fazendo uma analogia um pouco que você falou. Então, de repente, é uma perna que você já está torta que, mas está doendo o meu braço. Mas você começou a compensar. Agora mesmo, eu quebrei o dedo, né? E minha outra perna inchou. Né? Aí eu fiquei assim, fui no médico e ele falou, fica tranquilo, tá tudo bem. Eu falei, não, mas o que tem a ver uma perna com a outra? Ele falou, você tudo jogou peso para outra. Tem tudo a ver. Eu falei, você tem razão. E aí eu comecei a reparar e eu comecei a me corrigir, né? Mas porque a partir do momento que eu tomei consciência. Processo inconsciente. Mas aí a hora que eu tomei consciência... Aí você percebeu em você isso. E eu comecei a resolver, né? E aí a hora que você percebe a disfuncionalidade, pode ser a hora que você de fato fala, peraí, eu vou procurar um profissional. E peçam ajuda, não tenham vergonha. Peçam ajuda. Para mim é o mais... Ajuda. É fundamental. Não é feio, não é... Seja no profissional... Às vezes são... O que a gente faz na psicoterapia? Ajustes nessa emocionalidade. Ajustes. Então, André, existem... a gente estava falando das nossas diferenças, né? Que elas repousam, sim,
nesse nosso aparato, né, cerebral. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental, né, você vê pessoas que são muito próximas ou irmãos, né? Porque mesmo se os irmãos gêmeos, a circuitaria é diferente, o cérebro é diferente, né? Os pais vão criar igual, mas você vê pessoas completamente diferentes. A gente entende essas diferenças, mas o que vai moldar muito dessas nossas emoções e do nosso comportamento? As nossas crenças. Sim. Então eu preciso entender as minhas crenças. Sim. Sejam elas crenças. A gente fala bastante até disso aqui também, muito, que a gente né? acredita. Porque a gente tem que entender, às vezes não são só crenças limitantes, limitadoras. Existem aquelas crenças que são adaptativas. Uhum. Obviamente, eu entendo como eu sou, eu tenho crenças de amabilidade, eu tenho crenças de força, eu preciso entender também as minhas forças. Não só as minhas fraquezas. Sim, eu gosto muito desse caminho, inclusive. Não é? Por muito tempo, no meu ambiente profissional, eu vi muito assim, vamos desenvolver o que você não faz bem. E depois eu entendi, mas e o que você não faz bem? Mas o que eu faço bem? Por que a gente não pode usar mais isso, né? E é uma frente que se discute mais isso hoje. Isso é interessante, eu vou voltar só um pouquinho lá naquela questão das neurociências e do aprendizado e de como o cérebro aprende, de como a gente começou a trabalhar muito com isso. Dentro disso, você vai entender muito bem o que é o tal do reforço escolar. Pega aquele menino que não está bem, sei lá, em ciências ou matemática ou geografia, não importa, seja lá qual é o subject, mas aí você coloca na explicadora, lembra dessa história da explicadora? Compara, de fato, para aquilo que aquela pessoa não gosta, exercitar mais, não está bem, e vai sentir dor. Porque quando você não gosta, a via não é do prazer, a via é do desprazer. Isso aí. E aí, o que aquela pessoa ali que pensa que está ajudando está fazendo? Ela está reforçando o quê? O desprazer, a dor. É verdade. Então, você deixa de colocar para a pessoa e mostrar para ela que onde ela é muito boa, onde ela vai muito bem, onde ela tem até um talento, vai para aquilo que de fato dói, causa desconforto. E aí, se você reforça o teu talento, você está bem. É por isso que dentro daquilo que a gente faz no autoconhecimento, é exatamente isso. Peraí, traz você para o entendimento do que você tem como aliado. Sim. E às vezes vai te forçar você a tomar decisões, né? Eu vejo muito... Tem gente que... Enfim, quer ser alguma coisa, mas você não nasceu para aquilo ali, né? E a pessoa se frustra, fica tentando... E não olha para o outro lado, né? Não olha para o outro lado. Não vê que... Ao contrário, a gente vê N casos de pessoas que resolveram até com idade. Com certeza. Eu gosto disso aqui e teve sucesso. Muito Exato. sucesso. Muda, né? Como a gente vê aí transição de carreira, o que você vê pessoas mais velhas fazendo transição e, de fato, seguindo um caminho, trilhando um caminho muito mais prazeroso. Porque o que é muito bom para o nosso cérebro? Essa sensação de prazer, a recompensa, aquilo que você diz, uau, tô feliz. Como é que eu tô aqui agora? Eu preciso entender essa minha emoção. Eu tô feliz. Que bom. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Agora, por que eu tô feliz? Porque esse é um ambiente que está me acolhendo. A gente está conversando sobre algo que nós dois gostamos, nós estamos interagindo. Mas às vezes a gente fica procurando coisas para, às vezes, agradar o outro e que faz mal pra gente, né? Faz mal pra gente. Eu gosto muito de uma linha meio doida, mas que é de cocriação da sua realidade, um pouco. Sim, sim. E tudo ouvindo você falar fez sentido, né? Porque as coisas... Você tem que começar a aceitar algumas coisas como elas são, né? Perfeito. Eu olho um pouco a minha história. Eu tive filho muito novo. Então, de repente, e hoje nessa coisa de rede social, você vai ver pessoas que falam assim, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, poxa, mas eu não estou fazendo. Então, eu fiz um exercício, uma hora de olhar e dizer assim, nossa, mas o que eu tenho na minha vida é maravilhoso. Com certeza. Não, mas ele fez aquilo, ele subiu o Himalaia. Eu falei, que ótimo para ele, se aquilo fez sentido para ele. Então, às vezes, até você entender o que para você realmente... Né, eu converso muito com a minha esposa, né? Às vezes a gente faz algumas conversas, eu falo assim, a pergunta é simples, o que você quer? Perfeito. Né? Não é o que o outro quer. Perfeito. E vamos lá, mesmo naquilo que você quer tem uma complexidade. Sim. Sabe? Você sabe o que você quer? Aí a gente tem que entender isso. O autoconhecimento é perfeito por isso, né? Eu preciso saber quem eu sou, onde eu estou, para onde eu quero ir.
Né? O que eu estou fazendo aqui? Sabe aquela velha frase, o que eu estou fazendo? Às vezes você está num ambiente corporativo que você fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou rendendo, eu não estou sendo produtivo. Por quê? Isso não está sendo congruente com os meus pensamentos, com as minhas emoções e com o meu comportamento lá no final. Por quê? Eu estou incomodada aqui, eu não estou bem. Por que eu não estou bem? Aí, André, é isso que eu te falo, é importante investigar o porquê, porque o Damasio, por exemplo, o Antônio Damasio, Gosto muito, ele vai falar dessas emoções de fundo, por exemplo, que são o bem-estar, o mal-estar, né? A tensão, a calmaria. Então, o que está acontecendo? Então, as pessoas em geral falam isso. Não, está tudo bem. Damasio é o do ócio. Não, o Damasio é o que escreveu vários livros, entre eles um muito famoso que é Em Busca de Spinoza, O Cérebro Criou o Homem, e um que eu gosto muito, que é O Mistério da Consciência, por exemplo. Que ótimo. Então são livros assim muito fundamentais dentro das neurociências. Ele é um neurocientista, é médico, mas ele fez trabalhos excelentes e ensaios fantásticos. A gente pode conversar um pouquinho. Então, como é que é isso, né, André? Como é que eu entendo que esse bem, para mim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Uhum. Só que isso é algo que você acaba falando, mas que você está sentindo isso? O que é? E aí, aqui, né, o psicólogo cognitivo fala, o que é esse bem para você? Eu provoco isso. Eu provoco. E essa provocação é para que você entenda se você, de fato, sabe nomear o bem, porque o bem não é emoção, né? E é muito momentâneo também, tem essa coisa do momento, da onde você tá se inserindo. Sim. Também. Às vezes tem que tomar cuidado, você quer começar a andar com um grupo ou estar num grupo, só que você não se encarna. Não o seu conjunto, né? Ele vai gerar dor em você, né? Você não sente essa mas falta. É tão legal, mas você não tem o sentimento de pertencimento. Isso é bem ruim. E aí você cria uma realidade. Eu vou dar um exemplo. Eu e minha esposa, a gente... lógico, né, que eu desgosto, mas a gente não liga para carnaval. Uhum. Né? E às vezes é difícil, porque chega essa época agora, que a gente vai entrar no carnaval, e aí todo mundo quer que você faça. Aí quando você fala assim, não quero. E aí começa a te julgar, mas por que você não quer tão legal? Eu falei assim, mas é que eu não bate. Eu gosto de outras coisas. E uma coisa que eu aprendi é me respeitar. Com certeza. E isso, por exemplo... Já fui muito só para poder agradar os outros. E isso é muito importante, né, André? Você entender que você tem que agradar a você. Sim. Peraí, o que está acontecendo comigo? Eu não estou funcionando bem, eu não estou produzindo tão bem nesse local, porque não está sendo congruente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. Então, esse meu comportamento, ele é incongruente com o que vai no meu pensamento, que vai gerar uma determinada emoção, que não é agradável. Sim. Te garanto. E eu acho que esse é o caminho, né? A gente exercitar tudo que a gente está falando aqui, que eu acho que você tem uma bagagem incrível, quer dizer, são caminhos para a gente ir exercitando e tendo mais consciência e força de quem a gente quer ser. Sim. Eu ainda coloco um pouco porque a gente está aqui por alguma razão, né? Sim, então, com certeza. Se a gente está mal, a gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer, né? Isso para tudo, seja ambiente profissional, pessoal, vida, cuidar de... Estava até comentando num outro papo, quer dizer, eu vejo pais que querem criar filhos, mas na verdade eles estão ainda se descobrindo, então não deixe para amanhã, né? Eu falo isso muitas vezes com amigos que vejo situações, eu falo às vezes, poxa, acho que seu filho merecia Não, lógico que não, aqui eu resolvo, ou depois resolve. Então, depois você vai dar muito dinheiro para psicólogo, mas... Com certeza. Essa formação agora, então... Crie isso, né? Se fortaleça, né? Pois é, aquilo que eu estava falando do letramento, imagina, né? Hoje você tem já a educação socioemocional. Sim. Em algumas escolas. Sim, então, as crianças, falando bastante. Né, as crianças já começam a entender um pouquinho melhor. Provavelmente, tanto para mim quanto para você, isso não era discutido. Não era discutido no meio, nem na educação infantil e muito menos... E você sabe que... Na superior. Você sabe que eu estava... Ainda estou trabalhando eu trouxe uma escola de empreendedorismo e finanças para crianças e jovens. E a maior dificuldade que eu tenho enfrentado são os pais, que eles olham como dissesse assim, não, isso não é um assunto para... Só que o que eu vejo hoje, eu estava até conversando com alguns pais,
são duas coisas. Primeiro, as crianças mudaram, elas estão vindo com... Sim, elas estão vindo com chips diferentes. Com certeza. E o entorno mudou. Sim, né? exatamente. A minha filha, quando passou por ela estava ali estagiando e tal, ela viu uma determinada situação no LinkedIn, por exemplo, e isso gerou nela ela veio pedir ajuda, eu tomei sem ar e tal, e eu fui ver porque ela se comparou, não sei, ela nem sabia explicar, mas isso não existia na nossa época, eu nem sabia o que acontecia com o meu amiguinho. Então, o que eu levo muito para eles desculpe, mas a gente precisa ajudá-los porque eles estão formando agora. Sim, e essa ansiedade, né? A gente está vivendo um momento do país porque praticamente mais ansioso do mundo. Sim, sim. E os adolescentes, crianças e adolescentes, especialmente os adolescentes, está se criando um momento muito perigoso de adolescentes muito ansiosos. Sim. As redes sociais mudaram completamente. As pessoas às vezes falam, mas a pandemia, que nós vivemos aquele momento pandêmico, e isso mudou muito. Voltamos, é um novo normal. Aí eu sempre falo, novo normal não, porque nós nunca seremos iguais. Então, aquele normal não vai voltar nunca mais. Aquilo que você chamava de normal não volta. Então, assim, o que eu e você aprendemos numa era analógica, não dá mais. E esse exemplo, acho que até para a gente começar a encaminhar e para fechar, esse exemplo do novo normal, ele é fantástico, porque... É a prova que a gente está sempre procurando no externo alguma coisa para resolver. Sim. Né? Porque a pandemia, na verdade, ela para mim, pelo menos, ela forçou que cada um se introspectasse para descobrir o seu. Mas todo mundo esperava que algo lá fora ia mudar, né? Mas para mim é a visão clara de que ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Não, te botaram entre as suas paredezinhas, com as pessoas que você vive. E você entendeu que você não conhecia essas pessoas. Isso que eu ia falar, que muitas vezes você, seja filho, você via muito pouco. A minha experiência, por exemplo, com a minha filha foi fantástica. Foi num momento que ela estava de carreira, foi maravilhoso. Relações de casamentos que, de repente, pessoas não se aturavam, descobriram que porque viviam quase uma mentira. Sim. Só que era para ali, mas todo mundo esperava que não, lá fora... Não, claro que não. Infelizmente, né, algumas questões mais sérias, né, tanto na questão da ansiedade como da depressão, né, eu trabalhei o tempo inteiro, né, na pandemia, inclusive com atendimento. Acho que infelizmente, abriu-se mais a porta para as pessoas aceitarem buscar mais ajuda. Mais ajuda. Que bom. E aí eu recebi muitos pacientes com humor depressivo, né? Ou com tristeza profunda, né? Porque não confundir, às vezes as pessoas confundem muito também, né? Existe sim uma questão que é uma tristeza profunda. Uhum. E existe uma patologia. Sim. Né? Aí tem as diferenças. Mas é muito fundamental que nós tenhamos a ideia de que só o autoconhecimento vai nos levar para digamos assim, um andar mais elevado dentro da nossa espiritualidade. Entender quem somos de fato. E entender quem somos é como você falou, não está lá fora, não está no exterior. Não está lá fora. Não está lá fora. Eu preciso entender primeiro dentro de mim, será que eu de fato entendo quem sou eu? Será que de fato eu conheço as minhas emoções e consigo olhar para isso com um olhar mais até neutro de alguma forma, para eu entender que eu preciso de ajuda, preciso buscar ajuda, preciso, né, me conectar mais com esse momento meu e entender também que é passageiro. Amanhã eu não vou estar igual a hoje. E que isso é uma etapa para outra etapa. Uma etapa para outra etapa. Mônica, queria aproveitar agora com a tua experiência... Às vezes a gente fala muito de autoconhecimento, é importante. O que a Mônica gostaria de deixar aí para o pessoal que está vendo? Quer dizer, mas por que fazer isso tudo, Mônica? Qual é o resultado que você chega? Então, André... Que nome você daria? Plenitude, felicidade? Tem uma coisa que para mim, é fundamental, né? É fazer com que as pessoas entendam exatamente aquela frase que eu te disse, né? Que a nossa singularidade repousa no nosso cérebro. Entender que cada um de nós é de fato individual. Isso é divulgado de forma ampla, sim, mas será que eu entendo isso de fato? Será que que o autoconhecimento, de fato, eu entendo como isso funciona? É um exercício diário, é um exercício que você precisa de disciplina,
Você precisa estar olhando para você o tempo inteiro, entendendo e não se comparando. Agora estou até nervoso, porque isso é uma dificuldade. Não se compare, não se compare. Não é porque a rede social traz isso, né? Aquela felicidade não é a felicidade genuína. Ela não, porque aquela pessoa se comporta daquela maneira, eu não, mas está tudo bem, porque eu não funciono da maneira que ela funciona. E eu acho que esse é o lugar. Da minha simplicidade, o que eu digo muito é isso, né? Acho que se você consegue rir das pequenas coisas, se você é feliz com aquele seu momento, é conseguir chegar aí. Porque outras coisas virão. E o autocuidado, né? O autocuidado que é fundamental, que na verdade, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está passando por tudo isso, né? Pelo autocuidado, pela autoconsciência, pela autorresponsabilidade. Eu gosto muito de trabalhar até o conceito da morte, tá, Mônica? E eu levo um pouco para esse lado. É até você ter uma vida que você consiga... porque todo mundo vai morrer, né? As pessoas... Ciclo da vida. Na pandemia, então, criou-se um negócio que parecia que ninguém ia morrer. Todo mundo que morria virava um negócio... não desrespeitando, lógico, a dor de cada um. Claro. Mas o ponto é também poder chegar nesse momento... o que eu brinco, dizer assim, o que você quer botar na sua lápide? Você fala assim... Fiz minha parte. Tô bem, né? Tô bem. Então, até essa construção para chegar nesse momento, chegar numa velhice ou num momento, ela é muito dura, né? Então, sim, claro. Tem formas de a gente chegar melhor. E assim, só que as formas de chegarmos lá melhor, como você está dizendo, né? A gente tem que olhar muito para dentro. Olhar, que busca é essa, né? Que busca de essência é essa? Que consciência é essa que eu preciso ter sobre mim? Né? Para que eu leve isso para as outras pessoas, né? Para os meus pares. Isso é tão... parece uma coisa simples e fácil, mas não é. Você vê aí, e aí, Mônica, eu já vou te agradecer Obrigada a você. Por estar aqui e eu acho que é um belo exemplo para as pessoas verem, dizer, o quanto você se dedicou, investiu para descobrir isso tudo. E eu não tenho dúvida que você ainda deve estar descobrindo. Inclusive, para você pessoalmente e formas, porque a vida é complexa. E eu adoro ela por isso, inclusive. Acho que as pessoas... Que bom, né? Isso é essa complexidade que faz com que a gente discuta, né? Tanto sobre isso. E que a gente as pessoas possam aí buscar também informação. Eu vou deixar depois seu Instagram, ou o que você quiser de rede social, as pessoas possam te acessar também. Obrigada, André, muito obrigada. Eu que agradeço, vou aproveitar só aqui, fazer aqui propaganda. Esse é um livrinho que eu estou lançando, trabalhei num projeto, chama Pensamentos e Sentimentos, né? A fórmula aí de um despertar da consciência, são textos, né? Depois vai ser um prazer se as pessoas... quiserem comprar, conhecer, e esse aqui eu queria muito obrigada. Te presentear também. Muito obrigada. Depois você fica à vontade de ler. Maravilhoso, né? São textos simples, você pode ler, acordou, lê ou vai dormir, tem gente que faz assim e tem gostado bastante. Não, com certeza irei. E tem mais depois, esse é o volume 1, já tem bastante. Já está chegando aí, né? São discussões muito interessantes aí. Muito bom, pensamentos e sentimentos. É importante isso, né, André? Porque eu sempre... Até a gente está finalizando, mas eu gostaria de deixar uma coisa assim que eu acho que é bem legal. É o seu espaço. Quando a gente fala de tomada de decisão, por exemplo, né, que é uma coisa que é muito divulgada, o que a gente precisa fazer, como é que a gente precisa fazer as nossas próprias escolhas, né? E falando dessas emoções, do quanto que a gente ainda precisa regular essas emoções que estão ativadas e que a gente talvez não saiba como fazê-lo, mas lembrar, né, que para tomarmos decisões, a gente precisa estar, de fato, entendendo melhor as nossas emoções, porque não tem nada mais doloroso do que você tomar decisões definitivas sobre emoções temporárias. Excelente. Então, eu gostaria Vou até pensar nisso. Soluções definitivas, decisões definitivas sobre soluções... Sobre emoções temporárias. E a gente erra muito nisso. Mônica, de novo, muito grato. Obrigada a você. Espero realmente que todos tenham gostado. Fiquem à vontade de conhecer mais a Mônica. Se quiserem também, podemos conversar um pouquinho mais e estaremos também respondendo já está convidada para uma próxima também. Temos muita... E fica aqui um pedido para vocês. Coloca aí dúvidas. Poxa, queria perguntar isso, queria saber. Quem sabe a gente monta um outro em cima. Quem sabe, de algumas das perguntas. Dá o like se gostou. Se não gostou, porque tem aquela tia que não precisa ouvir isso, manda para ela.
mas é importante para a gente aí. Mônica, obrigada pelo livro. Aproveite. Muito feliz. Muito obrigada também. Grata por estar aqui com você. Todos nós. Foi todos excelente. Nós. Foi um prazer. Quarto. Muito obrigado. Até a próxima.